Olá, meus queridos. Hoje eu quero ser bem direto. Tem algo errado quando os filhos não se dão bem com os pais, ou o contrário, quando os pais não se dão bem com os filhos. Quando tem desentendimento, desencontro, exclusão, briga, tem algo errado. Então nós temos que partir desse princípio, que o natural, o certo, o bonito, o pleno de recursos são quando os filhos estão em harmonia com o pai e com a mãe. Por que eu digo isso? Porque a gente vem de uma raiz, a gente vem de um caminho. A vida não brota do nada. Por que o meu pai é meu pai e por que minha mãe é minha mãe? Você já pensou sobre isso? Por quê? Será que a natureza errou? Será que Deus errou? Será que está tudo errado? Ou será que a nossa mente está errada, o nosso pensamento está errado? Então eu digo, o natural, o bonito, o que traz sucesso, prosperidade, alegria, o que traz saúde, é a nossa comunhão com a nossa raiz, que são os nossos pais. Então, se por acaso você está em desarmonia com seus pais, ou se você conhece alguém que vive essa desarmonia, nós não podemos falar que isso é natural, nem tampouco bom. Isso não é bom. Lá na antiguidade, bem antes de Cristo, os antigos já estabeleceram normas que diziam que honrar o pai e a mãe traz longevidade, traz uma vida longa, uma vida bonita. Quem honra os pais tem a bênção. E nós ficamos buscando bênção todos os dias, né? Que a gente tenha um dia abençoado, que a gente tenha uma vida abençoada. E muitas vezes a bênção que é o pai e a mãe nós não aceitamos. E por que nós não aceitamos? Porque criticamos. Nós temos um ideal de um pai que é diferente do pai real que nós temos dentro da nossa casa. Então a gente reclama porque o nosso pai é isso, é aquilo, porque o nosso pai não é carinhoso, porque o pai morreu, porque o pai foi embora, porque o pai traiu. Nós reclamamos da mamãe porque a mamãe ama mais o outro irmão, porque a mamãe trabalhou demais, nos abandonou, a mamãe não é amorosa, a mamãe é fechada. Nós somos mestres de encontrar defeitos, de encontrar reclamações e muitas vezes passamos uma vida toda querendo ser vítimas. Eu sou um sofredor porque meus pais não me amaram. Eu sou um sofredor porque meu pai foi ausente, minha mãe foi ausente, porque fomos pobres demais, porque não tivemos oportunidade, porque eu não conheço os meus pais, porque eu sou adotado, e isso. Essas histórias todas, segundo o Bert Hellinger, fundador das constelações, ele vai dizer que isso é teatro. Nós contamos uma história para nós próprios. É isso, a gente fez uma história para o nosso enredo. Nessa história, a gente está no melhor lugar. E a gente coloca os outros como culpados. Eu estou aqui na natureza e eu peguei essas duas sementes de flamboyant. Essas duas, olha, ela parece estranha, né? É grande, é comprida. E aí, essa semente aqui de flamboyant, ela tá inteira. Dentro dela tá cheia de sementes. Essas sementes aqui, ó. Então, dentro dessa semente de flamboyant, dessa fava, né? Eu posso dizer assim, a gente tem aqui várias sementes. Ou seja, ela é um potencial para várias outras árvores. Ela está cheia de vida aqui dentro. Se eu plantar essas sementes, nascerão outros flamboyantes, nascerão outras árvores. Quando a gente está em comunhão com a raiz, então a gente é uma semente que pode brotar mais vida. Então, só porque essa árvore está em comunhão com tudo, não é? Com o caule, com as raízes, com a terra, ela então tem a semente e ela brota. Agora essa outra aqui já se desperdiçou e está oca, não é? Essa outra aqui não tem mais semente. E eu diria que nós, quando ficamos sem as raízes, não é? Quando a gente sai das raízes, quando a gente se despeça, quando a gente sai dos nossos pais, a gente fica assim. A gente tem um formato,
mas a gente não tem capacidade de florir, a gente não tem capacidade de ser fértil. A gente tem apenas um formato, um corpo, mas a nossa alma está vazia. Nosso dinamismo está perdido, porque a gente não tem comunhão com a raiz. Então eu peguei essas duas sementes aqui em comunhão com a natureza, porque a natureza é fonte de sabedoria. Então eu diria que a fonte maior de riqueza da natureza é ensinar nós, humanos, como que a gente tem que viver de forma equilibrada, ordenada nesta vida. Se a gente olhasse para a natureza profundamente, a gente se transforma. Por isso esse contato com a natureza, com a terra, o contato com o sol, com o ar, o contato com as flores, com os animais, nos ensinam muito, porque nós humanos ficamos muito duros. Nós estamos muito grotescos na nossa maneira de viver e a gente precisa voltar para a natureza para entender, para respirar, para acalmar, para descobrir qual é o caminho certo para a nossa vida. Voltando à questão principal deste vídeo, não é natural que nós estejamos dissipados dos nossos pais. E aí, eu sempre digo, aprendi isso nas constelações, isso funciona plenamente, isso é real, isso é categórico. Com o Pai vem uma série de forças oriundas da nossa conexão com o Pai. Quem está conectado com o Pai se torna forte. Quem está conectado com o Pai se torna corajoso e vence principalmente os próprios vícios, as próprias fraquezas. Quando você está sem a força de seu pai, você se torna mole, você se torna fraco, você se torna perdido. É com a força do pai que você se torna um desbravador, um conquistador da sua própria vida. Então veja quanto que é importante a comunhão com o pai, independente de quem foi o seu pai. E depois a comunhão com a mãe. A comunhão com a mãe é maravilhosa, né? A comunhão com a mãe brota o amor. A comunhão com a mãe brota a confiança, a comunhão com a mãe brota o entusiasmo, a comunhão com a mãe brota a alegria. Então quando a gente está em comunhão com a mãe, a gente é capaz de amar e ser amado, a gente tem felicidade de viver todos os dias. Pessoas que não têm o amor da mãe, pessoas que não têm a comunhão com a mãe se tornam infelizes, depressivas, isoladas, sozinhas, fracas, sem graça, e aí é terrível, é terrível. Veja que tudo isso é muito importante. A comunhão com o pai e com a mãe. Não é natural que a gente sustente. Por favor, se você anda sustentando uma relação péssima com os seus pais, acabe com isso. Me procure, eu vou te ajudar. Eu sou Josafá Moraes, eu sou constelador familiar e eu tenho a habilidade de olhar para as pessoas e ajudar as pessoas nesse caminho de integração com seus pais, com seu sistema familiar, com a sua raiz. Quando você faz isso, tudo se resolve. Às vezes você está rodando, buscando soluções lá na Europa, lá nos Estados Unidos, está buscando soluções bem distantes, a solução está ali, ó, no seu sistema familiar. Quando você resolve o seu sistema familiar, você desabrocha, o fruto vem, a vida vem e você vai dizer, nossa, como era simples, só precisava de um pouco de coragem e um pouco de humildade. Então, se você precisa da minha ajuda para transformar suas relações e para dar um salto qualitativo na sua vida em todos os sentidos, aqui embaixo tem os meus contatos. Entre em contato comigo que eu tenho grande alegria de ajudar você e ajudar tantas pessoas e tantas famílias. Por favor, com amor, divide esse vídeo com mais outras pessoas. Compartilha, porque esse conteúdo é importante. Tem muitas pessoas achando que são importantes, que fizeram tudo certo quando elas estão brigadas com seus pais. E isso não funciona. Isso significa falta de recursos, significa perdição. Sem os pais, ninguém alcança o sucesso integral, viu? Sem os pais, todo sucesso ele é temporário e às vezes nem temporário é. Com os pais, a gente alcança sucesso, alcança vitória. Então, se você está aqui no meu canal e não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho aqui para receber as notificações. Muito obrigado por estarmos juntos. Avante, com amor e com coragem. Gratidão.